Bom dia a todos, ministra Cristina, desembargador Flávio. Em primeiro lugar, eu agradeço, sem muitas delongas, ao professor Nelson Manrique por esse honroso convite de integrar a mesa e participar de um congresso tão prestigiado, de tão elevado nível acadêmico. Eu vou me limitar a fazer duas colocações, né, eu acho que até a título de síntese, e colocar dois problemas, né, para que tem surgido, né, nesse tema relacionado à responsabilidade de sócios e diretores, para, ao final, de forma muito rápida, referir o que existe hoje na tentativa de solucionar o problema. A ministra Cristina colocou de forma muito clara que essa teoria da desconsideração ela surgiu com um objetivo específico. Ela surgiu com o objetivo de coibir a utilização equivocada para fins distintos dos quais teria levado à constituição das sociedades, e se atingir, né, se ultrapassa a personalidade jurídica para se atingir os sócios, ou eventualmente até diretores, mas sem, em nenhum momento, fazer a confusão entre as personalidades. Então, no caso concreto, se ultrapassa, demonstradas principalmente determinadas condutas aí contrárias ao objetivo principal da Constituição da sociedade. Mas a existência e a validade da pessoa jurídica ela continua intacta, né? E ela continua distinta da personalidade das pessoas físicas que integram determinada sociedade ou que são diretores da sociedade. Essa desconsideração, portanto, ela ocorre em concreto, e ela não deve ser a regra, mas a exceção justamente porque eu não posso ter uma confusão constante entre as duas pessoas, jurídica e física. E aí, nesse contexto, a ministra também colocou de forma muito clara, eu tenho duas linhas principais. Eu tenho uma linha que eu chamaria de mais objetiva e uma linha mais subjetiva. Uma objetiva que defende que, independentemente da demonstração de uma ou outra conduta, eu, pelo simples inadimplemento de obrigações, eu posso ultrapassar a barreira da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, e atingir a pessoa física, e teorias mais subjetivas, eu chamaria assim, que demandam a demonstração de determinados requisitos, né, que o sócio, ou que, eventualmente, o diretor, ele agiu de determinada forma para que eu ultrapasse a barreira da personalidade jurídica. Então, essa é a primeira colocação que eu faço. E a segunda colocação, como a ministra também colocou, a legislação nacional ela já trata há muitos anos, o Código Tributário Nacional, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, as leis comerciais, elas já traçam requisitos para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Mas eu disse, Código Tributário Nacional, leis comerciais, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. A legislação trabalhista ela não tem dispositivos específicos como essas legislações que regulamentem essa abstração dessa teoria que ponham ela aí em concreto na nossa legislação. Existem, sim, regras, né, como a do artigo 2º, parágrafo 2º, como a do artigo 8º da CLT, como do artigo 9º da CLT, que são trabalhadas, né, regras que espelham determinados princípios, principalmente o princípio da efetividade da prestação jurisdicional trabalhista. De nada adianta, nós sabemos, ter um crédito reconhecido se aquele crédito não pode ser satisfeito. Então, essas regras elas espelham determinados princípios e são aplicadas, né, mediante uma certa construção para se adotar expressamente a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Só que nessa construção, em nome dessa satisfação, observa-se que, principalmente, a jurisprudência ela se caminha um pouco mais para o lado objetivo. Ela caminha um pouco mais, hoje tem se falado, na teoria da solvabilidade, né? Quer dizer, quem é solvível paga. É uma coisa muito mais objetiva, uma coisa que independe da demonstração de determinados requisitos. E isso me preocupa um pouco. Isso me preocupa um pouco, e aí eu entro nos dois problemas que eu falei aos senhores que eu iria colocar. O primeiro deles é que se observa de forma clara que nós estamos aí diante de dois princípios em jogo. O princípio da segurança e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional trabalhista, ligado, num sentido amplo, aí, ao próprio princípio protetivo, a necessidade de satisfação do crédito que tem uma natureza distinta, né? Uma natureza alimentar.
E nessa, né, por serem dois princípios que estão sempre sendo trabalhados, né, nós sabemos que quando dois princípios eles estão em jogo, diferentemente de regras, eles não colidem entre si, né? Um pode ceder, eles têm peso, eles têm a dimensão da importância, eles cedem lugar, ora um se sobrepõe a outro, ora outro pode se sobrepor, mas eles não são eliminados do sistema. O que eu observo é que a aplicação generalizada da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela tem levado ao esquecimento do princípio da segurança, né, que, no caso, ele diz respeito a quê? A observância das regras existentes que trazem previsibilidade à vida associativa. Então, quem se associa a alguém imagina ou tem que ter uma perspectiva de segurança, de, se eu me retirar da sociedade no momento tal, eu vou passar a não ter mais responsabilidade. E aí eu me lembro que, recentemente, um colega empresário, ele veio me consultar, a mulher tinha 2 sócias num pet shop ou algo do tipo, e uma sócia foi embora e ele veio me consultar, o que você acha de eu ser sócio? Ela me convidou para ser sócio. Eu falei, olha, eu acho arriscado. Ele falou, por quê? Eu falei, olha, porque se a outra sócia, daqui a 10, sair da sociedade, daqui a 10 anos, montar uma sociedade distinta, um restaurante, o que quer que seja, e ela não pagar a dívida desse restaurante dela daqui a 10 anos, vão ver que ela foi sócia da sua esposa, que, por sua vez, foi sua sócia, e vão tentar lhe responsabilizar. Ele falou, assim, sem limitação temporal? Eu falei, sem limitação temporal. Depois eu fui para casa e pensei um pouco e me arrependi do que eu disse, né, porque eu, na verdade, eu deveria ter dito para ele, falou, olha, segurança absoluta você só vai ter se você se separar. Porque hoje, essa teoria tem sido aplicada de forma tão rígida, né, e tão dura que é muito comum, pelo simples fato de ser casado ou ter sido casado, ou ser filho, né, enfim, ser parente, responde. Né? Então, essa insegurança que se cria com a aplicação indistinta dessa teoria, ela afeta e leva, em certa medida, a tornar o que deveria ser exceção, regra. Então, essa confusão, ela me preocupa muito, essa confusão entre a personalidade das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. E aí, né, o outro problema, e o último problema que eu coloco, é a situação dos ex-sócios e ex-diretores, porque não se tem observado também, por regra, uma limitação temporal nessa responsabilidade. Né, os exemplos de empresas falidas, eles são muitos. Então, uma pessoa que foi sócia de uma empresa ou participou de um conselho de uma empresa em 1980, que veio em 1990 a falir, hoje ela é demandada no seu patrimônio pessoal. Não se tem observado uma limitação temporal. Por isso, e existem, né, N discursos, mas existem especificamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 principais projetos que tramitam no Congresso, tentando regulamentar especificamente. Né? E o simples fato de 8 tramitarem, e a justificativa de todos é idêntica. Né? É a preocupação com essa voracidade, com essa aplicação a qualquer custo da teoria da desconsideração da personalidade, que tem levado à insegurança. Se formos ler a justificativa de todos os projetos, existe essa preocupação. Existe essa preocupação em se colocar, pelo menos um termo, se colocar um limite temporal, para que não haja uma aplicação distinta, desestimulando a vida associativa. Né? E aí eu volto para o que eu estava dizendo. Se esquece totalmente a segurança, muitas vezes em nome do princípio da efetividade ou do próprio princípio protetivo. Não que eu seja contra, mas é que balizas são necessárias. Né? Eu referiria apenas, sem tomar o tempo dos senhores, além do projeto do novo Código de Processo Civil, que trata do incidente para desconsideração da personalidade jurídica, do ponto de vista procedimental, principalmente, há projetos interessantes, né? O projeto de lei, por exemplo, o 5451, que tramita junto com o projeto de lei do novo CPC, ele regulamenta especificamente a execução, que é onde surgem esses problemas, né? E aí eu abro um parênteses para dizer que mais um gravame, mais uma situação delicada, porque surge na execução, onde as vias de discussão são muito restritas. Ele é interessantíssimo, esse projeto 5451, porque, além de tratar dos requisitos, novamente, ele fala do limite temporal. Então, que o executado é sócio atual da empresa executada ou que se retirou da sociedade há menos de 2 anos. Então, depois de 2 anos da retirada da sociedade, não há que se cogitar da desconsideração para atingir o sócio, e aí eu diria até o diretor
Há outros tantos projetos, como o projeto de lei 5328, de 2005, específico da CLT, né, que fala que o patrimônio anterior do sócio ele fica protegido. Outro projeto também interessante, o projeto 870, de 2007, ele... E aí é interessante para o debate, mas eu particularmente sou contra essa teoria, ele não fala de requisitos, mas ele limita a participação no capital social, especificamente para a CLT, aí eu acho uma coisa relativamente delicada. Outros projetos, como o projeto 3401, projeto 4298, enfim, vários projetos tramitam na tentativa de resolver esse problema, e todos com essa preocupação e essa justificativa, que é essa aplicação indistinta, sem a observância de limites, que tem levado a uma insegurança na vida associativa. Essa tentativa de solucionar o problema, no meu entender, além da previsão específica para a consolidação das leis do trabalho e para a justiça do trabalho, ela passa também e principalmente por essa limitação temporal, que é objeto de um projeto que anda junto, que tramita junto com o projeto do novo Código de Processo Civil, que coloca um termo após 2 anos da saída da sociedade. Eu não tenho que me preocupar mais, isso traria, com certeza, uma certa segurança. Então, eu concluo, ministra, dizendo que me parece que o ideal seria que as balizas que já existem elas fossem aplicadas, que fossem observados os requisitos para que eu não corra o risco de confundir a pessoa jurídica com a pessoa física ou de tornar regra o que deveria ser exceção. Agora, que uma regulamentação específica na linha dos projetos de lei que tramitam seria interessante? Seria, porque ela tornaria mais expressa ainda a necessidade de se preencherem requisitos de termos balizas. Agora, uma alternativa, me parece também extremamente interessante, é a da limitação temporal, né? Justamente porque, não se defendendo que não se deve responder, não, mas se defendendo que, em nome da segurança, que é um princípio que deve nortear e norteia todas as relações materiais, além de relações processuais, que é uma alternativa interessante, porque traria uma segurança e ajudaria, além do estímulo, né, à vida associativa, ela traria, né, essa consolidação de situações que ela é boa, eu acredito que para toda a sociedade. Então, com essas considerações, dentro do meu tempo, eu agradeço mais uma vez a paciência de todos, o convite na pessoa do professor Nelson Manrich, e devolvo a palavra à presidente. Obrigado.